Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o armazenamento no computador, mais especificamente sobre o tipo de dado float. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês é: por que chamamos tipo real de float? Porque por exemplo, em um inteiro, quando você vai declarar uma variável em qualquer linguagem de programação, é int, de inteiro. Por que um tipo real, um número real, se chama float? Ele se chama float porque no momento que a gente vai armazenar esse dado no computador, nos bytes do computador, a gente vai precisar mover a vírgula de posição. Daí vem o nome de flutuante. Ou muitos dizem também ponto flutuante, porque fora daqui, né, os americanos, por exemplo, usam ponto no lugar da vírgula para separar o que é a parte fracionária do que é a parte inteira. Então, por isso é muito comum a gente falar ponto flutuante ou simplesmente float. E aí eu trouxe para vocês duas observações, duas informações importantes, né, a respeito disso, que a gente vai precisar lidar. Uma delas é que quando eu movo a vírgula para a esquerda, tá? Quando eu movo a vírgula nesse sentido, o que vai acontecer é que eu vou multiplicar esse número para que o número continue sendo o mesmo, né? Eu movi a vírgula aqui duas casas, eu vou precisar multiplicar esse número pela base do sistema que eu estou trabalhando, no caso aqui eu estou trabalhando com o sistema decimal, e o expoente representa o número de casas que eu andei aqui para a esquerda. Então, andei a vírgula para a esquerda, meu expoente é positivo e o número dele vai ser o número de casas que essa vírgula andou. Já se eu ando para a direita, meu expoente passa a ser negativo e ele é o número de casas que minha vírgula andou, ok? Então, aqui está o algoritmo que a gente vai fazer, tá? Que eu vou apresentar a vocês sobre como um tipo de dado real é armazenado nos bytes. E aí a gente está usando a norma da I3S 754, tá? Um número de dados real, o tipo de dado principal é o tipo float. O float, ele armazena a numeração real usando 4 bytes, tá? Existe também o tipo dado double. O double vem de dobrar, né? E ele dobra a quantidade de bytes do float. Então, ele armazena um número real utilizando até 8 bytes. Mas, por padrão, a gente vai usar a norma da I3E, vai aprender como a gente armazena float. O double é a mesma ideia, só que ele tem mais bytes para armazenar, tá? Então, como é que funciona o algoritmo? O primeiro passo, a gente vai converter o número para binário. Então, a gente tem um número real em decimal ou, enfim, qualquer outro sistema, mas o primeiro passo a gente precisa converter para binário, porque é binário que a máquina entende, né? No segundo passo, a gente vai mudar a vírgula de posição e a gente vai deixar a numeração da seguinte forma: a numeração tem que ficar 1, alguma coisa, certo? Então, se a gente tem um número inteiro, aqui, por exemplo, eu tenho aqui em decimal, eu posso mover a vírgula para cá, e nesse exemplo aqui eu fico com 2,355 vezes 10 a segunda, porque eu movi a casa movi a vírgula duas casinhas aqui, né? Já se eu tenho em binário, para eu deixar dessa formulação aqui, eu tenho que mover a vírgula, seja para a direita ou para a esquerda, de forma que a numeração fique 1, alguma coisa. Para esse exemplo, vou ter que mudar a posição da minha vírgula para cá. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, tá? Então, a numeração fica 1,110101111 vezes 2 elevado a 7. Nós chamamos tudo isso que ficou após a vírgula de mantissa. Por isso aqui tem o sinal da numeração, né, que pode ser positivo ou negativo, 1, o valor da mantissa, vezes 2, que é a base do sistema binário, mais ou menos o expoente. Ok? No caso aqui, nosso expoente, por exemplo, foi o valor 7. Após eu converter minha numeração para binário e ajustar a vírgula de posição, meu próximo passo vai ser calcular o valor do expoente. O expoente,
eu vou armazenar em 1 byte, ou seja, eu tenho 8 bits para armazenar o valor do expoente. E esse expoente pode ser positivo ou negativo. Então, por convenção, essa norma sugere o seguinte: com 8 bits, eu consigo armazenar de 0 a 255. Tá? Então, ele considera o seguinte: qual é o valor do meio? O valor do meio é o 127. Então, essa parte aqui da numeração vai ser para os expoentes negativos. E essa parte aqui da numeração vai ser para os expoentes positivos. Então, como isso vai funcionar? Se o seu expoente é 0, você coloca o valor 127. Se seu expoente for 1, você vai colocar o valor 127 mais 1, vai ser o 128. Se seu expoente for 2, vai ser 127 mais 2, que aí seria 129, tá? E se o expoente for negativo, então se ele for, por exemplo, menos 2, então vai ser 127 menos 2, que dá 125. Então, o valor o próximo passo que a gente tem que fazer no algoritmo, tá? É calcular o valor do expoente que a gente vai precisar armazenar. Então, o cálculo do expoente vai ser igual a 127 mais o valor do expoente obtido aqui, que pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo. Nesse nosso exemplo, por exemplo, foi o valor 7. Então, seria 127 mais 7, 134. Na sequência, como o nosso número, como a gente armazena apenas binário, eu vou pegar esse valor resultante, aqui o ESP, que é o valor resultante, por exemplo, o nosso 134, e eu vou convertê-lo para binário. Aí eu já tenho mantissa em binário, tenho o sinal, que é um valor binário, e tenho o meu expoente em binário. Então, com essas três informações, sinal, mantissa e expoente, eu consigo armazenar esses valores nos bytes. É o próximo passo. Então, aqui está um exemplo do tipo real, considerando os 4 bytes, onde aqui é o bit mais significativo, se a gente pensar numa numeração que seja uma numeração corrida, né? Os números um atrás do outro, sem esses espaçamentos aqui. Eu coloquei os espaçamentos porque nós vamos lidar sempre com 4 bytes. Então, eu fiz os grupinhos dos 8 bits, que é o que representa um byte. Então, o que representa o bit mais significativo é esse bit aqui. Ele vai representar o valor do sinal. Os 8 bits seguintes, aí você observa que ele termina pegando um bit do segundo byte aqui, né? Desse outro byte. Então, os 8 bits seguintes vão ser para a gente armazenar o expoente que a gente calculou. E, por fim, o restante é para armazenar mantissa. Ok? Então, a gente tem essa estrutura aqui para colocar um tipo de dado float. Vamos fazer um exemplo. Supondo que vocês encontrem a seguinte declaração aqui. Float f recebe 13.5. Então, nosso primeiro passo é converter 13.5 para binário, para saber qual vai ser o valor que vai estar armazenado nos 4 bytes, tá, no computador para a variável f. Então, o primeiro passo é converter para binário, tá? Vocês podem usar o bizu, né, do 8, 4, 2, 1. E aí eu pergunto, quem é que precisa ficar ativo para a soma da 13? Então, eu preciso ativar o 8. 8 mais 4 dá 12, falta 1. Então, eu tenho 8 mais 4, 12, mais 1, 13. 0 aqui o 2, tá? Então, aqui eu converti a parte inteira. A parte fracionária vai ser 0,5 vezes 2, que dá 1. Então, a parte fracionária também já se resolveu nesse ponto, né? Porque aqui a gente tem a parte inteira, que eu coloquei aqui na conversão, vírgula, e a parte fracionária, a parte inteira do cálculo vem para cá, e o que restou já é 0, então não vou precisar mais fazer nenhum cálculo. Então, converti de decimal para binário. Próximo passo, mudar a vírgula de lugar. Minha numeração tem que ficar 1, alguma coisa. Então, eu vou mudar minha vírgula para 1, 2, 3 casas. Andei 3 casas para a esquerda. Então, andei aqui e meu expoente é 3 positivo.
tá? Uma coisa importante, não sei se vocês observaram, esse 1 aqui, ele não vai ser armazenado, tá? A gente só vai armazenar a nossa mantiça. Por quê? Porque toda numeração é 1, alguma coisa, tá? Exceto o zero, que o zero, por padrão, é a numeração inteira zerada. Então, a numeração inteira zerada é o valor zero. Qualquer outro valor diferente disso, o algoritmo identifica que a numeração tem esse 1 aqui. E aí eu não preciso armazenar esse bit, tá? Esse valor aqui. Assim eu ganho mais memória. Bom, continuando. Então, para descobrir o valor do expoente, né, eu já fiz meu cálculo, eu tenho que descobrir qual vai ser o meu valor do expoente lá em binário. Então, o primeiro passo vai ser fazer o somatório, né, 127 mais 3, que aqui vai dar 130, e converter isso aqui para binário, tá? Então, vocês podem fazer as divisões sucessivas e, confia em mim, vai dar esse valor aqui. Na verdade, esse valor é o bit mais significativo de 8 bits, é o bit 2 elevado a 7, que 2 elevado a 7 dá 128. É esse carinha aqui, tá? Um outro bizuzinho que vocês podem fazer é colocar aqui, ó. Vocês não colocam 1 no bizu, né? Quando a gente modela. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 3, a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. É só sair multiplicando por 2. 16, 32, 64, 128. E vocês podem usar esse bizu para fazer qualquer numeração em binário inteira, tá? Então, aqui habilitou ó, o 128 e o 2, que aí dá o 130. Mas, se não entendeu direito esse bizu e quiser fazer as divisões sucessivas, fiquem à vontade, tá? E o nosso sinal é um número positivo, porque lá foi declarado o número apenas o 13,5, não tinha um sinal, tá? Então, o nosso sinal sendo positivo, o nosso valor é 0. Então, estando em posse do valor do sinal, do valor do expoente em binário e do valor da nossa mantissa, tudo em binário, a gente agora vai simplesmente colocar nos bytes. Então, qual é o valor do sinal? Está aqui. Qual é o valor do nosso expoente? Aqui. Qual é o valor da nossa mantissa? Aqui. Só precisamos preencher daqui para cá, tá? A mantissa e o restante zero. Porque se eu colocar zeros aqui na numeração, não altera meu resultado. Lembrando que essa numeração é 1, alguma coisa, né? Então, é como se eu tivesse aqui 1, e depois viesse essa numeração. Então, se eu adicionar zeros aqui, eu não altero o número em si, tá? Mas, professora, a gente vai ter que responder sempre assim, com esses números gigantes em binários, como está aqui embaixo? Não. Na prática, sempre que a gente tem um byte, se vocês observarem um byte, ele é composto por 8 bits, né? E a cada grupo de 4 bits, se a gente usar a codificação em hexadecimal, cada grupo de 4 bits gera uma numeração, né, de um algarismo em hexadecimal. Então, é muito comum os bytes serem representados em hexadecimal. Então, um byte representa 2 algarismos em hexa. Então, nesse exemplo aqui, eu fiz toda a tradução. Ó, separando aqui os bytes de 4 em 4. Então, eu tenho essa separação. Se eu usar o bizu, né, aqui, 8, 4, 2, 1. Então, quem ficou ativo? 4. Então, esse daqui é o 4. Fazendo a mesma coisa pro lado de cá. 1. Fazendo a separação aqui, ó. Então, quem ficou ativo aqui? O 1 e o 4. Então, esse é o 5. 4 mais 1, 5. Aqui só ficou ativo 8. 8. E aqui é 0, 0, né? E 0, 0. Então, vai ser muito comum eu pedir para vocês como é que estão os bytes, quais são os bytes encontrados na variável x. Aí eu dou um trecho de código. E vocês vão me dar a resposta em hexadecimal, tá? Exatamente como está aí no slide, tá? Então, essa é a resposta que eu quero. Vocês não vão me dar assim em binário, certo? Vocês vão me dar em hexadecimal, que aí sim, isso aqui representa os valores de como estão os bytes da variável f. Professora, e se a senhora me der o valor dos bytes e quiser saber qual é o valor que está
dentro desses bytes, né? O que é que esses valores aí significam? Então, vamos fazer o processo agora, o processo inverso, tá? Então, se a questão der um número, um conjunto de bytes, e eu digo, olha, esses 4 bytes representam um número float, um número real, o que é que vocês vão fazer? Primeiro passo, codificar daqui para binário, porque vocês vão saber como é que os bytes estão realmente codificados em binário. Então, 4, como é que é o 4? 0, 1, 0, 0. Lembrando que aqui tem hexa. Então, cada algarismo aqui são 4 bits. Aí, o 1, 0, 0, 0, 1. O 5, 0, 1, 0, 1. E o 8, 1, 0, 0, 0. Aqui eu estou fazendo codificação direta usando aquele bizuzinho de 8, 4, 2, 1 e identificar qual bit ficou ativo. E o restante é 0. Completei o resto com zeros. E agora, o que é que a gente vai fazer? Bom, a gente já descobriu aqui o sinal. Na sequência, temos os bits que representam o expoente e temos quais são os bits que representam a mantissa. Então, meu próximo passo é descobrir qual é o valor do expoente. Então, coloco aqui o meu expoente e vou fazer esse cálculo. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 7, 2 vezes 0, não preciso considerar, né? Mais 2 elevado a 1, que dá 128, mais 2, que dá 130. Então, esse é o nosso valor, tá? Em decimal. Então, meu primeiro passo é pegar meu expoente e converter para decimal. Depois que eu tenho esse valor em decimal, eu vou fazer o processo inverso lá do cálculo do expoente, ó. O meu expoente, o cálculo do expoente é igual a 127 mais x. E aí, eu preciso descobrir o valor do x. Eu tenho o valor do expoente, que foi armazenado. Então, eu vou fazer esse processo inverso, né? Então, eu vou passar o 127 para cá de forma negativa e vou ficar com o valor aqui, 130 menos 127 é igual a 3. Então, na verdade, minha vírgula andou 3 casas para a esquerda, tá? Então, se minha numeração é 1, o que tem na mantissa, lembrando, esse 1, não é armazenado, mas a gente sabe que ele existe, tá? Toda numeração, ela vai ser 1, alguma coisa. Então, 1, a mantissa, vezes 2 elevado a 3. Então, esse 3 significa que minha vírgula, ele é positivo, minha vírgula andou para a esquerda. Então, eu vou ter que fazer o processo inverso no ajuste da vírgula. Eu vou ter que andar minha vírgula para a direita, tá? Então, eu vou mover minha vírgula 3 casas para a direita. Agora, com o ajuste da vírgula, eu encontrei a numeração em binária. Próximo passo, converter de binário para decimal, tá? Aqui eu posso usar meu bizu, ficou ativo 8, o 4 e o 1, né? Aí tem o valor 13. E aqui é o 1 sobre 2 a menos 1, que dá meio. Desculpa, 1 sobre, vezes, né? 2 elevado a menos 1, que dá 1 sobre 2. E que dá meio. E aí, convertendo, né, para decimal, a gente teve esse resultado, que é o 13,5. E aí, eu vou incluir agora o sinal, que é aqui o meu sinal é 0, significa que ele é positivo. Então, minha numeração é mais 13,5 ou simplesmente 13,5. Bom, terminamos o processo de armazenamento, tá? E representação dos dados. E uma coisa importante a ser vista também é quais são as unidades de medidas que são utilizadas. Então, é muito comum a gente escutar, por exemplo, bytes, kbytes e por aí vai, kbits. Então, para que servem essas numerações? O que é que eles querem dizer, tá? Então, medidas que são usadas para indicar armazenamento ou capacidade de manipulação dos processadores, normalmente a gente utiliza em bytes, a gente fala em bytes. Então, 1 byte é igual a 8 bits, tá? 1 kilobyte ou KB maiúsculo, B maiúsculo é de bytes. Se vocês encontrarem B minúsculo, a gente vai ver daqui a pouco é de bits, tá? Então, B maiúsculo é kbytes. O que é um kbytes? É 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a 1024, tá? Então, 1 kbyte representa 1024 bytes. 1 megabyte, o que é que significa? Significa a 1024 kilobytes. É sempre aumentando em 2 elevado a 10. 1 gigabyte é 1024, ou seja, 2 elevado a 10 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. E 1 petabyte, 1024 terabytes, tá? É sempre 1024
a numeração acima aqui. E aqui a sigla, né, que vocês vão encontrar muito KB maiúsculo, MB maiúsculo e por aí vai. Outro tipo de representação que também é utilizado no computador é uma medida quando a gente quer tratar o que a gente chama de comprimento da palavra, que é basicamente a quantidade de bits que uma instrução interna do computador lida. Então, a gente viu em história da computação, né, que a gente trabalhava com 4 bits, aí evoluiu para 8 bits, aí depois para 16 bits. Até recentemente, nossos processadores trabalhavam com 32 bits e atualmente a grande maioria trabalha com 64 bits. 64 bits também é chamado de palavra de 8 bytes. Tá? Então, aqui a gente tem uma palavra de 1 byte. Aqui tem nossa palavra do computador, ele tinha 2 bytes. Agora, há pouco tempo era 4 bytes e atualmente são 8 bytes. A nossa palavra tem 8 bytes. E para finalizar essa parte de representação de dados no computador, a gente vai falar sobre medidas de transferência de dados. Então, normalmente, quando a gente está lidando com transmissão de dados entre computadores, a gente usa as medidas em relação a bits, tá? Nunca bytes. Então, sempre que a gente vai falando, eu quero saber quantos bits eu estou transferindo de um computador para outro. É sempre em kbits, não kbytes, tá? Megabits, gigabits ou terabits, tá? E aí, o que é que representa isso, né? 1 kilobit ou 1 KB minúsculo, tá? Lembra a diferença de armazenamento é kbytes e transmissão de dados, quando a gente lida com transferência de dados, a quantidade de bits que são transferidos, tá? E aí a gente tem 1 kbit é 1024 bits, ou seja, 2 elevado a 10 bits. Observa aqui no 2 elevado a 10, mesma coisa para megabits, né? Só que 2 elevado a 10. 1 megabit é 2 elevado a 10 kilobits, 1 gigabit é 2 elevado a 10 megabits, 1 terabit é 2 elevado a 10 gigabits, e por aí vai, tá? E o volume de transferência é dado por essa unidade de medida, a quantidade de bits que chegam por segundo, né? Aí a gente mede um volume de transferência. Então, como é que tá? O pessoal fala, como é que tá a tua velocidade da internet? A pessoa diz, ó, tá 100 mega. O que é 100 mega? Significa que estão transferidos 100 megabits por segundo, certo? E o que é um megabit? Um megabit é 1024 kilobits, tá? Que aí você coloca mais 1024 bits por kilobits, enfim, tá? Então, aqui tá as unidades de medida. Bom, era isso. Obrigada e até a próxima aula.